História geral, primeiro ano do ensino médio. A pré-história. O termo pré-história é utilizado para designar o período entre o aparecimento dos primeiros antepassados do homem e a invenção da escrita, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. O estudo da pré-história requer técnicas específicas, pois depende da análise de documentos não escritos, como restos de fósseis, moradias primitivas, sepulturas, objetos de uso, esculturas, pinturas rupestres e por aí vai. Seu objetivo é reconstituir a evolução física e cultural do homem durante a longa fase que antecedeu os tempos históricos. Costumam-se periodizar a pré-história tomando como referência o material mais comum usado na confecção de armas e utensílios. Todavia, essa classificação apresenta uma deficiência grave. Ela exclui os primeiros ancestrais do homem atual, os quais possuíam características físicas humanoides, mas, ao que se sabe, ainda não produziam instrumentos. Os objetos mais antigos resultantes comprovadamente da ação humana datam de 2,6 milhões de anos atrás, mas as pesquisas mais recentes indicam que os primeiros honídeos surgiram cerca de 3 milhões de anos. Esta última datação constitui, portanto, o verdadeiro ponto de partida dos estudos pré-históricos, embora a divisão tradicional da pré-história continue a ser a seguinte. A história ela é dividida em segmentos para que a gente possa ter um maior entendimento dela. O primeiro é o período paleolítico ou Idade da Pedra Lascadas. Esse período ele se divide em duas partes. O Paleolítico Inferior, de 2 milhões e 600 mil anos a 40 mil anos antes de Cristo. E o Paleolítico Superior, que vai de 40 mil anos a 10 mil anos antes de Cristo. O segundo é o período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, que vai de 10 milhões a 5 mil anos antes de Cristo. E por último, por fim, a Idade dos Metais, a partir de 5 mil anos antes de Cristo. Essas datas acima são aproximadas e não se aplicam a todos os grupos humanos, pois eles não evoluíram de forma simultânea. Assim, a datação que apresentamos refere-se apenas à primeira vez em que ocorreram certas transformações técnicas ou culturais. Mas como assim, professor? Não estou entendendo nada. É muito simples, O exemplo. Foi somente na Mesopotâmia que o período neolítico teve início por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Aliás, até hoje existem comunidades que vivem no Paleolítico, que eles ainda vivem quase de uma forma primitiva, em muitos lugares. Partindo desse princípio, nós vamos para a evolução do homem. Quando a gente fala homem aqui, a gente está falando do ser humano, tá? Em geral. Não precisa escrever. Professor, eu preciso escrever o homem com letra maiúscula quando me referir ao termo humanidade? Não, gente, pode escrever com letra minúscula mesmo, tá? E se algum professor falou para você que tem que escrever com letra maiúscula, ele cheirou cola. A evolução do homem. A cronologia da origem e evolução do homem não é precisa. Existem numerosas classificações, frequentemente conflitantes, pois muitas lacunas ainda não foram preenchidas. De um modo geral, podemos dizer que um tronco comum deu origem aos grandes macacos, ou antropóides, os Pongidae, tá? E aos humanos, que são os Hominidae, tá bom? Então, assim, não é que o homem evoluiu do macaco, tá, gente? Eles não evoluíram. Assim, por que ainda tem macaco? Se o homem evoluiu do macaco e ainda existe macaco, eu nunca vi um macaco virar homem. Não, cada um veio de uma espécie diferente, tudo bem? Ficou claro isso aí, Em algum momento, essas duas famílias se formaram, e evoluíram em sentidos diferentes, entenderam? Diferente. Os Pongidae assumiram as formas do gorila, do chimpanzé, do orangotango e do gibão atual, Enquanto os Hominidae passaram por várias formações até chegar ao Homem sapiens sapiens, tá?
Um deles, o famoso, né, é o Australopithecus. Os homídeos, ou homínidas, são classificados em dois gêneros. O primeiro é o Australopithecus, do latim australis, meridional, né, que significa meridional, e do grego pithecus, macaco, que apresentava características físicas ainda distante do homem atual. O segundo é o gênero Homo, né, do latim homo, né, que é homem, claro, ao qual pertencemos. Há dúvidas se o Homo evoluiu do Australopithecus ou se ambos são gêneros independentes, ligados por um ancestral comum, mas tudo indica que uns e outros vieram na África Sul-Oriental. Há 5 espécies conhecidas de Australopithecus, das quais se destacam 3. O Australopithecus anamensis é o mais antigo, tendo vivido cerca de 4 milhões de anos atrás. Outras 2 espécies, o A. afarensis e o A. africanus, que existiram respectivamente até 3 e 2 milhões de anos atrás. Podem ter sido ancestrais do gênero Homo. Os Australopithecus são claramente diferenciados dos pongidais, né? Porque apesar de sua pequena capacidade craniana, 400 centímetros, né? Para o afarensis de 500 centímetros, né? Para os outros, tinha postura bípede e não possuía as grandes presas, dentes caninos, são uns caninos, tá? E existente nos antropóides. Nesse, né, chega o Homo habilis. Esse Homo habilis, ele nasceu há cerca de 2,4 milhões de anos e surgiu a primeira espécie de Homo, né, que é o Homo habilis. Assim chamado, ele foi chamado assim por utilizar pedras cortantes ou aguçadas para quebrar castanhas, cravar na terra em busca de raízes ou para cortar o animal, tá? E a sua postura era menos curvada do que o Australopithecus, embora seus braços fossem bastante longos, tá? Se bem que estudos recentes demonstram que essas habilidades já existiam antes do aparecimento do Homo habilis, tá? Só deixando claro aqui. Depois nós temos o Homo erectus. Ele nasceu há cerca de 1,8 milhões de anos atrás. Até então restrito à África, deu origem a uma espécie que se disseminaria pela Ásia e Europa. O Homo erectus, cuja capacidade craniana podia chegar até a 1000 centímetros, né? Além de demonstrar uma notável evolução no uso de utensílios de pedra. Como assim? Eles faziam facas, eles faziam machados, raspadores, então eles já tinham um pouco mais de noção de ferramentas, tá? Esse Homo erectus, ele deve ter iniciado a linguagem falada, e há cerca de 500 mil anos, começando a abrigar-se em cavernas e a produzir fogo. No aspecto físico, essa espécie tinha a arcada superciliar saliente e uma mandíbula maciça, desprovida de queixo. A cabeça articulava-se com a coluna vertebral, de modo a ficar ligeiramente projetada para frente. Além dos muitos fósseis de Homo erectus encontrados na África, descobriram-se outros ligeiramente diferenciados na Ásia e na Europa. São eles o Javandropo, o Sinandropo e o Paleantropo. Esse é do grego anthropos, né, que é homem, tá? Localizados respectivamente na ilha de Java, né, por isso que chama Javantropo, tá? Que a ilha de Java, se você não sabe, fica na Indonésia, perto de Pequim, tá? E o outro é China, né? E Alemanha, foi onde eles foram encontrados, tá? Os 3 foram classificados como subespécies do Homo erectus. Nós temos aí também, né, só para encerrar essa primeira parte, o homem de Neandertal. Esse homem ele foi muito famoso, né, durante muito tempo. Então vamos falar um pouquinho dele agora, tá? Restos de subespécies mais antigas do Homo sapiens foram descobertos pela primeira vez no Vale, em alemão, né, Tal, e no rio Neander, por isso que ele tem esse nome, tá? Lá na Alemanha. Daí terão recebido o nome científico, que é o Homo sapiens neanderthalensis.
Exemplares semelhantes, né, depois foram encontrados na França, na Iugoslávia, na Palestina e no norte da África. A estatura do homem de Neandertal era pouco superior a 1,5 m. Seu crânio apresentava-se levemente achatado, e com a testa bastante inclinada para trás. Ele tinha maxilares robustos e queixo pouco pronunciado. A arcada superior era menos saliente do que nas espécies precedentes. O homem de Neandertal ele caçava em grupos, né, e abrigavam-se no frio em cavernas. As razões de seus desaparecimentos não são claras, mas muitos devem ter miscigenado ou sido exterminados pela segunda e mais evoluída subespécie do Homo sapiens, né? Denominada cientificamente como Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem atual. Né? Como vocês podem perceber, desde que o homem é homem, né, que há as guerras. Tá? Então, só para a gente encerrar, vamos falando um pouco desse Homo sapiens sapiens. Tá? Esse homem surgiu por volta de 40 mil anos antes de Cristo, e as primeiras espécies estudadas foram descobertas em uma localidade no sul da França. Daí serem designados pelo nome de Homem de Cro-Magnon. Eram mais altos do que os homem de Neandertal e tinham traços fisionômicos menos pesados, como o crânio alongado, a fronte ampla e o queixo arredondado. O Homem sapiens substituiu o homem de Neandertal e por volta de 25 mil anos antes de Cristo. Espalhou-se pela Terra. Coube a ele aperfeiçoar as técnicas e obtenção de alimentos, ampliar as formas de organização social, estruturar religiões e produzir manifestações artísticas. E, com o passar do tempo, o Homem sapiens deu origem às raças humanas. Atualmente, muitos estudiosos evitam utilizar o termo raça para designar um grupo humano com determinado fenotipo, né, ou fenótipo. Né? Em seu lugar, preferem a palavra etnia. O motivo para essa rejeição é sobretudo ideológico, devido às conotações negativas de raça, como racismo e tudo mais. Né? Eu acho que deu para entender. Né? Ora, como o conceito de etnia envolve também características culturais, é difícil deixar de usar a palavra raça, quando se levam em conta as peculiaridades estritamente físicas dos grupos humanos, como assim, a cor da pele, dos olhos, estatura, formato do crânio, do rosto, tipos de nariz, de cabelo e etc. Acredita-se que os grupos raciais atuais tenham resultado da fixação de certos grupos em áreas específicas e cujo meio se adaptaram. Nesse caso, como a procriação se processou dentro do universo restrito, acentuaram-se em determinados traços físicos, diferenciando um grupo de outro. É óbvio que tais diferenças não implicam qualquer ideia de superioridade ou inferioridade desses grupos. Tá? Mas vamos ficando por aqui, por hoje. Espero que vocês entenderam aí. Tá? E até a próxima. História geral, primeiro ano do ensino médio.